Aí Jesus vai e fala assim: se eu expulso os demônios pelo poder de Deus, então o reino de Deus chegou a vós. Aleluia. Algo que me chama a atenção na narrativa de Marcos é que o que Jesus fala acaba por aí. Aí no versículo seguinte, a Bíblia diz que Jesus vai andando de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, e ele vê as pessoas, e a Bíblia diz, o escritor diz que ele viu que as pessoas, as multidões, eram como ovelhas que não têm pastor. O que eu vejo nisso, irmãos, é que Jesus acabou de ser criticado, Jesus acabou de ser zombado, Jesus está expulsando o demônio com o poder de Deus. Estavam comentando que ele estava expulsando o demônio com o poder de outro demônio. Uma coisa absurda, mas isso não fez parar. Da mesma forma, nós também não podemos deixar as coisas que as pessoas falam nos parar. Aleluia. Aleluia, Jesus. E aqui no capítulo 23 vai falar desde que Jesus está perante Pilatos até a sua morte. Quando nós chegamos no capítulo 22, vai falar sobre a cena do Getsemane. Jesus acaba a ceia com seus discípulos e diz assim: eu vou ali no monte orar. Vocês três, vem comigo. Quando chega um certo ponto, diz assim: vocês param por aqui. Fiquem aqui e vigiai comigo. Vocês ficam aqui que eu vou mais além orar. Jesus, irmãos, eu vejo aqui no Getsemane, Jesus está angustiado. Jesus está destruído por dentro. Aí ele chama os seus discípulos para um jardim. E essa é uma expressão, irmão, na hora que eu paro para pensar, na hora que eu paro para meditar nessa expressão, chamados para um jardim, e eu vejo que ainda hoje Jesus chama nós. Aleluia. Para o jardim. Veja que Jesus ele vai orar, porque ele sabe que nas próximas horas vai ser uma batalha tremenda, e ele vai ter que aguentar tudo aquilo, e vai ter que aguentar com o poder da oração. Então ele vai orar no capítulo 22 para aguentar o que vai vir no capítulo 23. Aí ele chama seus discípulos, para quê? Para eles sentirem o que Jesus estava sentindo. Oh Deus. Olha a coisa interessante, irmão. Jesus chama os seus discípulos para o jardim, para eles sentirem o que o próprio Jesus estava sentindo. O que é que Jesus estava sentindo? Ele diz para os seus discípulos: a minha alma está angustiada. Jesus chamou os seus discípulos para sentir a angústia que ele mesmo estava sentindo. Aleluia, Jesus. E onde é que eu quero chegar com isso? É que ainda hoje Jesus nos chama para o jardim. Ainda hoje Jesus nos chama para sentir o que ele mesmo sente. Oh Deus. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós temos os profetas. E os profetas, eles eram exatamente isso. Entre muitas funções que eles tinham, eles eram chamados por Deus para sentir o que o próprio Deus estava sentindo. Por exemplo, ele chama Oséias e diz assim: Oséias, casa-se com uma mulher das prostituições. Olha que desafio. Case com uma mulher prostituta. E talvez o pensamento dele: Senhor, primeiro, porque isso é loucura. Segundo, Senhor, para quê? Por que isso? Tanta mulher que tem que casar logo com uma prostituta, Senhor. Aí Deus fala para ele: para você ver como é ser casado com pessoas que estão te traindo. Porque Deus estava se sentindo traído, porque ele era casado com a nação de Israel. Ele tinha uma aliança com a nação de Israel e via que a sua nação de Israel estava tendo relacionamentos com outros deuses, e Deus estava se sentindo traído. E estava chamando Oséias para sentir na pele como é ser traído. O que Deus está falando é: Oséias, eu quero que você sinta o que eu também estou sentindo. Depois ele chama o profeta Isaías e diz assim: Isaías, a partir de agora, Isaías, tu não vai apenas pregar,
tu vai ser a própria pregação. Isaías, eu quero que durante 3 anos você fique só com a roupa de baixo, ande descalço, só com a roupa de baixo. Para quê? Para você ver, para que as pessoas que vão te ver, quando perguntarem para você assim, Isaías, por que tu está vestido assim? Rapaz, tu é pastor, tu é profeta, tu é homem de Deus, por que tu está vestido assim? Aí Deus fala assim, é para quando eles te verem, eles saberem como é que eles vão ficar. Oh Deus. Para eles sentirem como é que eles vão ficar. E Deus, também no Novo Testamento, ainda chama-nos para sentir o que Ele sente. O que é que Ele sente? Entre muitas coisas que poderíamos falar, amor pelos pecadores. É um sentimento que Deus sente e que quer que nós também sintamos esse sentimento de amor pelos pecadores. Como assim, Josué? João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O amor de Deus foi tão grande que moveu Ele a uma ação de dar o seu Filho. E da mesma forma Ele quer que nós sintamos esse mesmo amor pelas pessoas. Aleluia. Pelos pecadores. Deus viu que a nossa alma ia para o inferno. E o amor dele por nós foi tão grande que fez Ele dar o próprio Filho. E é esse mesmo sentimento que Ele quer que nós, através da nossa também, devemos sentir pelas pessoas. Glória amor. a Deus. É por isso que em Provérbios, capítulo de número 24, se eu não estiver enganado, versículo de número 11, ele fala assim para os escritores: se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte e os que estão sendo levados para a matança. Viu só? Deus aqui preocupado com aqueles que estavam sendo levados para a morte, ou seja, com aqueles que estão morrendo sem salvação. É um sentimento de amor que Deus tem pelo pecador. Ele teve, Ele ainda tem. E da mesma forma que Jesus chamou seus discípulos para sentir o que Ele sentia, Deus também nos chama para sentir este mesmo amor. Aleluia. Pelos pecadores. E eu quero perguntar para você, é uma pergunta que eu fiz primeiramente para mim: será que nós estamos correspondendo a essa expectativa de Deus de sentir amor pelos pecadores também? E como é que nós demonstramos que estamos sentindo esse mesmo sentimento que Deus sente? Quando nós pregamos a palavra, quando nós evangelizamos, quando nós chamamos alguém para o culto, quando nós aconselhamos alguém, quando nós fazemos algo em prol da obra de Deus, é a favor das pessoas, é a favor das almas que nós estamos fazendo, e nós estamos sentindo que Deus sente esse amor pelas almas. Glória a Jesus. Amados, passa-se o capítulo de número 22, quando chegamos ao capítulo de número 23, quando Jesus está na cruz. Aí que começa o desespero do inferno. Por quê? Porque há quem pense que quem colocou Jesus ali na cruz e queria matá-lo foi o diabo. E não foi. Na verdade, Satanás não queria que Jesus fosse para a cruz, porque ele entendia que a morte de Jesus na cruz iria significar sua ressurreição. E a ressurreição de Jesus significaria a morte do diabo. Aleluia, a sua derrota eterna. É, meu Deus. A Bíblia diz em Isaías capítulo 53 que aprove a Deus esmagá-lo. Aleluia. Aprove a Deus, ou seja, foi da vontade de Deus matar seu próprio filho, sacrificar o seu próprio filho por amor a nós. Aleluia. E quando nós chegamos aqui no 23, Jesus está pregado na cruz, está crucificado, quase morrendo. Aí o Satanás, o diabo, vai começar a usar as pessoas para falarem, para lançar palavras, porque mais do que a dor dos pregos, mais do que a dor das chicotadas, doía muito mais a dor das palavras. Porque às vezes tem palavras que a gente fala e que a gente ouve que dói muito mais do que muitas coisas que poderiam fazer com a gente. Dói muito mais. Porque as feridas
passaram. Mas as feridas, às vezes, a gente ouve que dentro do coração não são cicatrizados. E só o Espírito de Deus para cicatrizar. Oh, Deus. Aí começaram a falar: ei, Jesus, se tu és o Filho de Deus, desce daí. Olha aí, Satanás usando as pessoas para fazer Jesus desistir da sua missão. Se tu és o Filho de Deus, desce daí. Olha só, se tu és, Jesus era o Filho de Deus. Ele sabia que era o Filho de Deus, as pessoas já conheciam que ele era o Filho de Deus, mas Satanás queria colocar dúvida em Jesus, igual fez lá no deserto. Se tu és Filho de Deus, desce. Isso os sacerdotes. Depois, a carta do sacerdote não deu certo, e Satanás vai usar a boca dos soldados. Ei, Jesus, se tu és o Filho de Deus, desce daí. Tu salvou os outros, rapaz. Ressuscitou a tantos. Curou tantas pessoas, curou de lepra, curou de cegueira, curou de coluna, curou de tanta coisa, mas quando é a tua vez, aí tu não consegue, desce daí. Salva-te a ti mesmo. Aí Satanás viu que Jesus nem confiou na sua missão. Aí vai usar o cara da esquerda, que está crucificado à sua esquerda, e diz assim: ei, se tu és Filho de Deus, desce daí, salva a ti, salva a gente. Aí eu vou crer que tu és Filho de Deus mesmo. Vai descer aí. Aí Jesus também não confiou. Aleluia. Porque Satanás sempre vai usar pessoas para nos fazer parar com a nossa missão. É, meu Deus. Satanás sempre vai usar pessoas para lançar palavras de calúnia, palavras que vão nos entristecer, irmão. E quando estamos tristes, nós falamos, pensamos e tomamos decisões que não eram para ser feitas, não eram para ser tomadas. Por exemplo, a irmã canta, alguém falou assim: ih, cantou bem hoje não, hein? Vai ensaiar mais, hein? Mas a pessoa sabe que aquela palavra não foi uma palavra de conselho, não foi uma palavra de amor, foi uma palavra de pedrada. Foi uma palavra para derrubar, para entristecer, para deixar a pessoa no chão. É o diabo usando a boca daquela pessoa que não vigiou e começou dando brecha para o diabo. Teve uma vez que eu fui chamado para pregar em um certo lugar. Aí eu sei que por uns motivos eu fiquei nervoso, eu fiquei amarelo de nervosismo. Comecei a tremer, comecei a gaguejar. E uma pregação que era para ser uma hora, eu sabia que ia ser mais de uma hora, não foi nem 5 minutos. Eu falei: eu amei para o microfone. Aí sentei, cabeça baixa. Aí a pessoa foi lá falar no meu ouvido, falar. E pior, é a pessoa que estava no púlpito do meu lado. Eu acabei de sentar, a pessoa não deixou nem eu respirar aqui, já começou a falar: ei, Zé, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Irmão, aquilo me destruiu. Me destruiu. Aí, pela misericórdia do Senhor, tempos depois, eu voltei nessa mesma igreja. Aí eu preguei, aí Deus abençoou. Aleluia. Mas tem vezes, mas que a pessoa fala e a pessoa fica destruída por dentro. Satanás usa a boca das pessoas para fazer a gente parar. Mas eu quero falar para você nessa noite: não importa o que falaram, Glória a Deus. não importa o que fizeram, não importa o que pensaram, não parem. Aí eu lembro de Paulo e Silas na cadeia. Foram chicoteados, foram xingados, foram feitas tantas coisas com eles. Mas quando foi a meia-noite, diz a palavra em Atos capítulo 12, versículo 6, e perto da meia-noite eles começaram a cantar, começaram a louvar, e todos os presos ouviram de repente a cadeia, a estrutura daquela prisão começou a tremer. Porque quando as pessoas fazem algo com a gente, nos machucam, e nós não paramos, mas confiamos em Deus, colocamos debaixo do joelho e apresentamos ao Senhor. Deus da glória. Porque Deus vai entrar com providência. Aleluia. E vai tremer Deus da lugar glória. a nosso favor. É, meu Deus. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Aí nós vemos aqui, irmãos, Deus. ainda no capítulo 23, nós vemos que o cara da direita, ele caiu em si.
Não deixou Satanás usar sua boca para entristecer Jesus também. Aí fala assim para o outro da esquerda: rapaz, nem tem a situação, tu não cai na real. Nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse justo que fez, ele vai reconhecer o senhorio de Jesus, vai reconhecer o domínio de Jesus, vai dizer: Senhor, 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 quando vier esse teu reino, quero ir contigo. Eles não sabem o que está lá escrito. Aí nós vemos aqui, irmão, e eu já estou concluindo, 4 tipos de pessoas que nos rodeiam. Nós vemos primeiro os soldados. A Bíblia diz no capítulo 23 que enquanto Jesus está lá na cruz, os soldados pegam a sua capa e tiram sortes para ver quem vai ficar com a capa, quem vai ficar com o que é de Jesus. Tem pessoas que vêm ao pé da cruz, não é porque está na cruz, não é por causa de Jesus, mas sim pelo que ele tem a oferecer. No caso de Jesus, a capa. Os discípulos queriam a capa de Jesus. E hoje as pessoas vêm para Jesus, para a igreja, dizem para Jesus, às vezes não é por causa de Jesus. Às vezes não é pela salvação que está em Jesus, não é por nada disso que Jesus pode dar, mas sim pelo que ele pode oferecer. Às vezes vem por causa de uma doença, porque Jesus tem a cura. Vem porque não tem nada, e a Bíblia diz que Deus é o Deus do ouro e da prata. Ele pode me dar um carro, ele pode me dar um apartamento, ele pode me dar uma fazenda. Então eu vou ao pé da cruz. E quando a pessoa vai a Jesus por interesse, ela volta decepcionada. Porque antes de Jesus querer nos abençoar, ele quer salvar a alma do pecador. Depois da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus vai para certo lugar, as pessoas já estão lá. Ele diz assim: que é isso, Jesus? O Senhor veio para cá, não chamou a gente e tal. Aí Jesus fala assim: vocês não vieram, não foi por causa da palavra, foi para encher a barriga, depois de peixe louco. Ou seja, vieram não foi por causa da palavra, vieram por causa da multiplicação. Irmãos, também quantas vezes, até na nossa vida pessoal também, tem pessoas que vêm até a gente, é porque a gente pode fazer aquela pessoa, é porque a gente pode oferecer àquela pessoa, é porque de alguma forma a gente vai poder ajeitar aquela pessoa. Aí vem: ô irmã Tonisa, me dá um abraço, irmã Tonisa, eu gosto tanto da senhora, é porque a irmã Tonisa pode entregar. Mas em nome de Jesus, Deus vai afastar esse tipo de gente da nossa vida. Glória a Deus. Aí nós vemos aqui que à esquerda tem alguém que duvida da gente. O cara da esquerda está duvidando de Jesus. Se tu é teu filho, desce. E sempre vai ter pessoas que estarão sempre à nossa esquerda. Ou seja, pessoas que sempre vão duvidar da gente. Pessoas que sempre vão dizer: rapaz, esse aí não vai sair para lugar. Pessoas que sempre vão dizer: rapaz, esse aí não vai para lugar nenhum. E é melhor eu e você, a gente já ir se acostumando com esse tipo de gente que sempre vai ter. Tipo de pessoa à nossa esquerda. E, rapaz, eu já vi casos desse jeito aí, não escapou não, viu? Eu já vi desse tipo aí e o mestre despachou. Pessoas de palavras negativas, mas também Deus vai expulsar esse tipo de gente nossa palavra em nome de Jesus. Aí nós vemos o da direita. Enquanto o que está à nossa frente vem, igual os soldados, só porque a gente tem a oferecer, enquanto tem alguém à nossa esquerda que faz duvidar da gente, Deus sempre vai também levantar alguém à nossa direita para reconhecer quem nós somos, para nos dar a mão, para nos ajudar. Um dia desse eu estava falando com ela, falei assim: Marco, é incrível a forma como Deus levanta pessoas para nos ajudar. Aleluia, Jesus. E eu falei para ele, quando eu estava em Fortaleza, o que foi de gente que Deus levantou para me ajudar, gente que eu nunca vi na vida, gente que eu não poderia de forma alguma beneficiá-los. Se alguém puder pensar: não, foi até Josué, fizeram até Josué, porque
podia dar alguma coisa desse tipo de gente, mas não tinha nada para dar para aquele tipo de gente. E a pessoa vai lá, me ajuda. Na empresa onde eu estava, Deus levantou pessoas para me ajudar. Na igreja onde eu estava, Deus levantou pessoas para me ajudar. Na casa onde eu estava, Deus levantou os vizinhos para me ajudar. Onde eu ia, Deus levantava pessoas para me ajudar. E eu vi claramente ali a mão de Deus levantando pessoas e colocando na minha direita para me ajudar. Aí esse tipo de gente, sim, Deus vai colocar em nosso caminho para Glória a nos ajudar. Esse tipo de gente, sim, Deus vai colocar em nossa frente para nos ajudar, em nome de Jesus. Aleluia. Aí tem gente à frente, tem gente à esquerda, tem gente à direita. Aí Jesus vai, olha para cima e diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Enquanto tiver gente à sua direita, na sua frente, esquerda e direita, sempre também lembre de olhar para cima, que lá em cima você vai ter um Pai. Aleluia. Que vai estar sempre te olhando, vai estar sempre te ajudando, vai estar sempre te orientando, guiando teus passos. Meu Deus. Como diz a Bíblia, fala, não tropeça em pedra. Aleluia. E Jesus, ele teve, irmão, vitória. Estamos em um ciclo de oração. Não dá para falar de Getsemane, não dá para falar de Calvário, não dá para falar de ressurreição sem mencionar a oração. Aleluia, Jesus. Jesus só aguentou o capítulo 23, que foi o do Calvário, porque ele passou o capítulo 22 orando. Eu e você só vamos aguentar as provas que virão, só vamos sobreviver às tempestades que virão. Josué está falando, então você está profetizando que vai vir tempestade, vai vir tribulação, é claro que vem. Jesus diz assim, em João capítulo 11, versículo 4, a noite vem. Se a noite vem, é porque o momento que ele está falando, é porque ele está falando durante o dia. E se tem dia, irmão, vai ter noite. Nós estamos talvez vivendo o tempo do dia. Mas se preocupe não, que você sendo crente, descrente, você orando ou não orando, lendo a Bíblia ou não lendo a Bíblia, a noite vem. E não é questão se ela vier, é questão de quando ela vier. Nós devemos estar, como diz o hino da harpa, em constante oração. Eu amo aquele hino da harpa, porque eu acabei de esquecer o número dele, acho que é o 192, ou é o 292, diz assim: Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Aleluia. Jesus vai nos dar vitória quando nós também vivemos, como diz o mesmo hino, debaixo do manto da doce oração. E nós vemos o tempo de pessoas que não gostam de orar, pessoas que não entenderam o que significa orar. Mas hoje à noite também, o mesmo Jesus, como diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16 e 17, Paulo diz: e o mesmo Senhor, e hoje à noite irmãos, o mesmo Senhor lá do Getsemane, lá do Calvário, que chamou os seus discípulos e disse assim: vamos ali orar. Eu acho que quando Jesus falou assim: vamos ali, vamos lá, os discípulos já sacaram, é para o jardim. Aleluia. E hoje à noite, irmãos, também o Senhor Jesus nos chama ao jardim, nos convoca ao jardim. E ele diz assim: vamos orar, vamos velar, vamos vigiar. E essa noite também nos chama, irmãos, a orar, nos chama ao jardim do Getsemane. Vamos ficar de pé?